A faixa preta, pendurada na mochila de Mariana, balançava a cada passo, enquanto ela e a irmã mais nova, Júlia, desciam a viela estreita que cortava o Morro da Providência, no coração do Rio de Janeiro. Eram quase 11h30 da noite de uma terça-feira abafada de março, o tipo de calor que gruda na pele mesmo quando a escuridão já tomou conta das ruas. Elas vinham da academia do professor Beto, lá embaixo na Gamboa, onde treinavam MMA 6 dias por semana desde que Mariana completara 18 anos e decidira que aquele seria o caminho para tirar as duas dali, não para sempre, mas para dar um futuro melhor para Júlia, que tinha apenas 15 e já mostrava talento suficiente para chamar a atenção de olheiros. O treino tinha sido pesado naquela noite, preparação final para o campeonato estadual que aconteceria no sábado, 5 dias apenas, e Mariana sentia cada músculo do corpo reclamar. O ombro direito latejava por causa de uma queda mal amortecida, mas ela não deixava transparecer, nunca deixava, não na frente de Júlia, que a olhava como se ela fosse indestrutível, como se nada pudesse derrubá-la. E Mariana carregava esse peso com orgulho e medo em partes iguais, porque sabia que não era indestrutível, ninguém era, mas precisava aparecer, pelo menos até Júlia estar forte o suficiente para se defender sozinha. As duas subiam a viela em silêncio. Apenas o som dos chinelos batendo no asfalto irregular e o ronco distante de uma moto que subia o morro pela rua principal. A maioria das casas já estava com as luzes apagadas. Apenas uma ou outra janela ainda brilhava com a luz azulada de uma televisão ligada. Dona Conceição, a vizinha do segundo andar, sempre ficava acordada até tarde. Esperando o marido voltar do turno da noite no hospital, Mariana acenou para a janela dela, mesmo sem saber se a velha senhora estava olhando. Era um gesto automático, de respeito, do tipo que a mãe delas tinha ensinado antes de partir 3 anos atrás, levada por uma pneumonia que ninguém conseguiu tratar a tempo. Desde então, Mariana era mãe, irmã, protetora e treinadora, tudo ao mesmo tempo, e carregava isso nos ombros como quem carrega uma mochila cheia de pedras. Mas seguia, sempre seguia, porque parar não era opção. Júlia puxou o elástico do cabelo e soltou os fios escuros que caíram sobre os ombros suados. Mari, você acha que eu consigo ganhar a primeira luta no sábado? A pergunta veio baixa, quase um sussurro carregado daquela insegurança que só adolescente tem. Aquele medo de decepcionar que aperta o peito e faz a voz tremer. Mariana olhou para a irmã e sorriu de canto. Você vai destruir, Ju. Conheço sua pegada. Você tá pronta. E era verdade. Júlia tinha um talento natural que Mariana precisara construir com sangue e suor. A menina era rápida, tinha reflexos afiados e uma determinação que assustava. Mas tem que manter a cabeça fria. Lembra o que o professor Beto fala? Técnica vence força sempre. Júlia assentiu, e um pequeno sorriso iluminou o rosto cansado dela. Elas viraram a última esquina antes da rua, onde ficava o barraco das duas. Uma construção de 2 andares com reboco descascado e porta de metal pintada de azul desbotado. Era pequeno, mas era delas, pago com o suor de trabalhos que Mariana fazia durante o dia. Faxinas, entregas, qualquer coisa que desse dinheiro para manter o treino e a comida na mesa. A rua estava mais escura que o normal. O poste que ficava bem na frente do barraco estava queimado há 2 semanas e a prefeitura não tinha dado sinal de que viria consertar. A única luz vinha de uma janela 3 casas à frente, onde morava Dona Lourdes com o neto pequeno. Miguel, um menino de 6 anos, que adorava ficar na porta vendo as irmãs passarem, sempre acenava e gritava: Oi, tia Mari! Oi, tia Ju! Com aquela voz fina e alegre que fazia o dia de qualquer um parecer melhor. Mas naquela noite Miguel não estava na porta. Claro, já devia estar dormindo há horas, e foi aí que Mariana sentiu aquele arrepio que começa na nuca e desce pela espinha como um aviso primitivo, instinto puro de quem aprendeu a confiar no corpo antes da mente. Ela parou de andar e Júlia, percebendo a mudança no ritmo da irmã, também parou. O que foi? Sussurrou. Mariana não respondeu de imediato, apenas observou, os olhos varrendo cada sombra, cada canto escuro, cada espaço entre os barracos, e então viu, ou melhor, sentiu a presença
Dois vultos parados do lado de uma construção abandonada que ficava bem onde elas precisavam passar. A obra tinha começado há mais de um ano com a promessa de virar um mercadinho, mas o dono sumiu e deixou apenas uma estrutura de concreto, coberta por lonas rasgadas e entulho. Durante o dia, era só mais um ponto feio na paisagem, mas à noite era outra coisa. Era esconderijo, era perigo, e naquela noite não estava vazio. Os dois homens estavam encostados na parede lateral da construção. Um deles fumava, a brasa do cigarro piscando vermelha no escuro. O outro tinha os braços cruzados, e mesmo na penumbra dava para ver que os olhos dele estavam fixos nas irmãs. Mariana sentiu a mão de Júlia tocar seu braço, um toque leve, mas significativo. A gente volta? A pergunta era sensata. Voltar, dar a volta, pegar outro caminho. Mas Mariana sabia que não tinha outro caminho. A rua era sem saída de um lado, e dar a volta significaria adicionar mais 20 minutos de caminhada por vielas ainda mais desertas. E pior, mostrar medo, mostrar que elas estavam fugindo. Isso Mariana tinha aprendido cedo, era convite para perseguição. A gente passa, disse Mariana, a voz firme mas baixa. Mas fica esperta. Qualquer coisa estranha você corre, não olha para trás. Corre direto para o barraco da Dona Lourdes e grita. Júlia engoliu seco, mas assentiu. As duas continuaram andando. O passo agora mais devagar, mais calculado. Cada movimento era pensado. Os músculos que antes estavam cansados, agora estavam tensos, prontos. A adrenalina começava a correr nas veias como um rio quente. Mariana podia sentir o coração batendo mais rápido, mas mantinha a respiração controlada, entrada pelo nariz, saída pela boca, como nas lutas, como nos treinos, sempre controlada, sempre no comando. Elas chegaram mais perto e os detalhes foram ficando nítidos. O homem que fumava era magro, alto. Tinha uma cicatriz que cortava a sobrancelha esquerda e descia até a bochecha. O outro era mais baixo, mas mais largo, ombros de quem levantava peso ou trabalhava pesado. Talvez as duas coisas. Usava uma camiseta, regata que deixava ver tatuagens mal feitas nos braços. Nenhum dos dois se mexeu quando elas se aproximaram. Apenas continuaram olhando. Aquele tipo de olhar que não precisa de palavras, que já diz tudo, que já invade, que já viola. Mariana apertou a alça da mochila e manteve os olhos para frente, passando por eles, mas quando estavam a poucos metros, o magro jogou o cigarro no chão e pisou devagar. Muito devagar. Um gesto teatral e disse, que pressa é essa, gata? A voz era arrastada, embriagada talvez, ou só mal intencionada mesmo. Mariana não respondeu. Continuou andando. Mas o outro homem, o largo, deu um passo para o lado, bloqueando parcialmente a passagem, não completamente, mas o suficiente para forçar uma escolha, desviar ou parar. Minha amiga falou com você, disse ele, a voz mais grossa, mais ameaçadora. Mariana parou. Júlia estava logo atrás, tão perto que ela podia sentir a respiração acelerada da irmã. Só queremos passar, disse Mariana, a voz ainda controlada, mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. O magro deu uma risada curta, seca, sem humor. Calma, princesa, ninguém está impedindo. Só queremos conversar um pouco, trocar uma ideia. Vocês duas sozinhas a essa hora? Perigoso isso. A gente podia fazer companhia. Júlia sentiu o estômago revirar. Aquele tipo de nojo que sobe da barriga e aperta a garganta. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Mariana ergueu a mão. Um gesto pequeno, mas claro. Silêncio. Não precisamos de companhia, obrigada, disse ela, e tentou passar, desviando do homem largo. Mas ele estendeu o braço, não tocou nela, apenas bloqueou o caminho com o corpo. Que isso, moça, a gente só quer ser gentil. Vocês não querem ser gentis também? A intenção estava clara agora, cristalina, venenosa. Mariana sentiu a raiva subir, aquela raiva controlada que ela usava no octógono, que canalizava nos socos, nas quedas, nas finalizações, mas respirou fundo, ainda tentando resolver sem violência. Última vez, sai da frente, disse ela. E dessa vez, a voz tinha mudado, tinha ganhado um tom de aço, de aviso final. O largo olhou para o magro e os dois trocaram um sorriso, aquele tipo de sorriso que homens assim usam
quando acham que estão no controle, quando acham que podem fazer o que querem. E foi aí que o magro cometeu o erro. Ele estendeu a mão e tentou tocar o ombro de Mariana. Vem cá, deixa de ser difícil. Mas a mão dele não chegou a encostar, porque Mariana foi mais rápida, muito mais rápida. Ela girou o corpo, desviou do toque e, no mesmo movimento, acertou um soco seco no nariz dele. Direto, preciso, com todo o peso do corpo por trás. O som foi de osso quebrando e o homem cambaleou para trás, levando as mãos ao rosto, o sangue já começando a escorrer entre os dedos. Filha da... Ele não terminou a frase porque Júlia, agindo por instinto, por treino, por medo transformado em ação, acertou um chute na lateral do joelho do homem largo, que gritou de dor e caiu de lado. As duas não esperaram para ver o que viria depois. Correram. Mariana puxou Júlia pela mão e elas dispararam pela rua, os chinelos batendo forte no chão, o som ecoando pelas paredes, e atrás delas vieram os gritos. Suas vagabundas vão pagar por isso, a gente sabe onde vocês moram. Mas elas não pararam, não olharam para trás, correram até o barraco de Dona Lourdes e bateram na porta de metal com força. Dona Lourdes, abre, por favor. A luz acendeu rapidamente e a porta se abriu, revelando a mulher de 60 e poucos anos com o rosto preocupado. Meu Deus! Meninas, o que aconteceu? Jamais antes que pudessem explicar, ouviram passos pesados na rua. Eles estavam vindo. Mariana olhou para Júlia e viu o medo nos olhos da irmã. Mas também viu algo mais, determinação. A mesma que ela carregava. A gente não vai correr mais, disse Mariana. E naquele momento, ela soube que a luta tinha apenas começado e que o que viria depois mudaria tudo. Dona Lourdes fechou a porta assim que as meninas entraram e trancou com o ferrolho velho que rangia sempre. Miguel estava sentado no sofá com os olhos arregalados, assustado com os gritos lá fora, mas sem entender completamente o que estava acontecendo. Tia Mari, por que aqueles homens estão bravos? Perguntou com a voz fina, ainda segurando o ursinho de pelúcia desgastado que levava para todo lugar. Mariana se ajoelhou na frente dele e colocou as mãos nos ombros pequenos do menino. Não é nada, não. Miguelzinho, só uns homens chatos, mas já passou, pode voltar a dormir. Mentiu com um sorriso que não chegou aos olhos. Dona Lourdes pegou o neto pela mão e levou para o quarto dos fundos, sussurrando palavras tranquilizadoras. Júlia estava encostada na parede, as mãos ainda tremendo, o rosto pálido apesar da pele morena. Mari, eles falaram que sabem onde a gente mora. E se voltarem? Mariana não teve tempo de responder, porque naquele momento ouviram uma voz grossa do lado de fora. A gente volta, suas vagabundas, pode esperar, isso não vai ficar assim. Era o homem largo, a voz embargada de raiva e dor. Dona Lourdes voltou da cozinha com um copo d'água e um pano úmido. Bebe isso, menina, você tá branca que nem papel, disse para Júlia, que aceitou o copo com mãos trêmulas. Mariana foi até a janela e espiou pela fresta da cortina. Lá fora, os dois homens estavam parados no meio da rua, o magro ainda com as mãos no nariz, manchas escuras de sangue na camiseta, o outro mancando visivelmente. Eles olhavam para os barracos ao redor como se estivessem procurando qual era o das irmãs. Mas a escuridão trabalhava a favor delas. Depois de alguns minutos de xingamentos e ameaças, os dois finalmente se afastaram, descendo o morro com passos pesados que ecoavam na madrugada. Mariana esperou até o som sumir completamente antes de se afastar da janela. Dona Lourdes, a gente precisa ir embora. Não quero trazer problema para a senhora, disse. Mas a velha senhora balançou a cabeça com firmeza. Vocês não vão a lugar nenhum essa hora da noite. Dormem aqui e amanhã a gente vê o que faz. Tenho uns cobertores guardados. Não era um pedido. Era uma ordem dada com aquela autoridade maternal que não aceita discussão. As irmãs passaram a noite acordadas no sofá de Dona Lourdes. Cada som da rua, fazendo os corpos tensionarem, prontos para reagir. Apenas quando o céu começou a clarear, tingindo as nuvens de um rosa pálido, foi que Júlia finalmente adormeceu encostada no ombro de Mariana, que continuou em vigília, os pensamentos girando em círculos. Será que deviam ir à polícia? Mas polícia no morro era complicado. Muitas vezes mais problema que solução. Será que deviam se mudar, mas para onde, com que dinheiro? O campeonato era em 5 dias, não 4 agora. E Júlia estava finalmente com a chance de mudar de vida.
de conseguir patrocínio, de sair daquela situação. Mariana não podia deixar que isso fosse destruído por dois vagabundos covardes. Quando o dia amanheceu completamente, Dona Lourdes preparou café com pão e margarina. Miguel apareceu sonolento da cozinha e sorriu ao ver as tias ali, como se a presença delas fosse a coisa mais natural do mundo. "Vocês vão ficar para o café?" perguntou animado. "Vamos sim, campeão", respondeu Mariana, bagunçando o cabelo cacheado dele. Depois do café, as duas voltaram para o próprio barraco. A porta azul estava intacta, nenhum sinal de invasão. Mas Mariana trancou tudo 2 vezes e empurrou a geladeira velha contra a porta como reforço adicional. "Ju, você não vai treinar hoje, fica em casa", disse. Mas Júlia se levantou rápido demais, fazendo a cabeça rodar. "Não, a gente não pode parar de treinar. Faltam 4 dias, Mari, 4 dias. Se eu não treinar, vou perder o ritmo." Havia desespero na voz dela, aquele tipo de desespero de quem vê um sonho escapando pelos dedos. Mariana sabia que a irmã tinha razão. Parar de treinar agora seria jogar meses de preparação no lixo. "Tá bom, mas a gente vai junto, sempre junto. Nada de sair sozinha. Nem para comprar pão, entendeu?" Júlia concordou e as duas se prepararam. Trocaram de roupa. Pegaram as mochilas com os equipamentos, kimonos, luvas, protetor bucal, enfaixamentos, tudo organizado como ritual sagrado. Às 3 da tarde desceram o morro juntas, o caminho de sempre até a academia do professor Beto na Gamboa. A academia ficava num galpão reformado perto do porto. Tinha tatame no chão, sacos de pancada pendurados em correntes grossas, espelhos rachados nas paredes, e o cheiro característico de suor misturado com borracha, que grudam em todo lugar de treino. O professor Beto era um homem de 50 e poucos anos, corpo ainda definido apesar da idade, cabelo grisalho cortado bem curto, uma cicatriz antiga atravessando a testa. Ex-lutador de vale tudo dos tempos onde não havia regras, tinha visto coisas que marcam um homem, mas também tinha um coração enorme para quem ele considerava família. E as irmãs eram família para ele. Quando Mariana e Júlia entraram, ele estava ajudando um aluno novo com a postura do soco. Mas parou assim que viu as expressões delas. "Escritório agora", disse apontando para uma salinha nos fundos, que servia de vestiário e depósito ao mesmo tempo. As 3 se sentaram em bancos improvisados de madeira. Mariana contou tudo, não omitiu nada. O ataque, as ameaças, o medo. Professor Beto ouviu em silêncio, os olhos escuros fixos nela, quando terminou. Ele cruzou os braços e soltou um suspiro longo. "Vocês fizeram certo em se defender, mas agora temos um problema. Esses caras vão guardar rancor, vão querer revanche. Homem assim não aceita apanhar de mulher. A cabeça deles não funciona direito." Ele se levantou e caminhou pela sala pequena, pensando. "Vocês não podem ir para a polícia?" perguntou Júlia com esperança na voz. "Podemos, mas vai dar em quê? Reprocesso que leva meses. Eles vão saber quem fez a denúncia e vão vir com mais raiva ainda. Além do mais, palavra de quem vocês acham que vale mais no sistema? De 2 meninas do morro ou de 2 homens que vão inventar qualquer história?" A verdade era dura, mas era verdade. Professor Beto tinha razão. Eles conheciam o sistema, sabiam como funcionava. "Então, o que a gente faz?" perguntou Mariana, a voz mais baixa agora, cansada. O professor parou de andar e olhou para as duas. "Vocês ficam juntas. Sempre não andam sozinhas. Eu vou falar com algumas pessoas. Tenho uns contatos aqui na área. Gente que pode ajudar a espalhar a palavra de que vocês estão sob proteção. Às vezes só isso já basta para fazer esses ratos recuarem." Ele colocou a mão no ombro de Mariana. "E vocês continuam treinando. Porque esse campeonato é importante demais para deixar passar. Júlia tem talento para ir longe, você sabe disso. E você também, Mari. Ainda pode competir mais 2 anos na categoria. Vocês não podem deixar uns merdas assim destruírem o que vocês construíram." Havia uma firmeza na voz dele que acalmou algo dentro de Mariana. Professor Beto era a ponte. Era o homem que conectava aquele mundo duro da favela com o mundo das oportunidades. Ele era quem acreditava quando ninguém mais acreditava. Era quem via potencial onde outros viam apenas mais 2 meninas pobres sem futuro. "Obrigada." "Professor", disse Mariana,
E pela primeira vez desde a noite anterior sentiu que talvez houvesse um caminho. Os próximos 3 dias passaram numa rotina tensa. Treinar, comer, dormir pouco, sempre atentas, sempre juntas. Professor Beto cumpriu a palavra. Espalhou entre os conhecidos que as meninas estavam sob proteção dele. E no morro, o nome do professor Beto carregava peso. Respeito ganho com anos de trabalho e de ajudar quem precisava. Nenhum sinal dos 2 homens. Nenhuma ameaça nova, apenas o silêncio, que de certa forma era pior porque não saber era quase pior que saber. Na quinta-feira à noite, véspera do campeonato, Mariana e Júlia voltavam do último treino leve, apenas técnica e alongamento, preparação mental, quando viram uma movimentação estranha na rua. Um carro preto parado em frente ao barraco de Dona Lourdes, motor ligado, vidros escuros. Mariana sentiu o estômago afundar. "Ju, fica atrás de mim", sussurrou, mas quando se aproximaram, a porta do motorista se abriu e quem saiu foi o padre Osvaldo. O padre da igreja Nossa Senhora das Dores, que ficava na entrada do morro. Ele era jovem para padre, uns 40 anos, alto, óculos de armação fina, sempre sorrindo mesmo quando a situação era grave. "Boa noite. Meninas, posso falar com vocês um momento?" Yai perguntou com aquela voz calma que padres cultivam. Mariana e Júlia se entreolharam confusas, mas se aproximaram. "O que aconteceu, padre?" perguntou Mariana. Ele apontou para o banco de trás do carro onde estava Dona Lourdes com Miguel no colo, o menino dormindo profundamente. "Dona Lourdes me procurou hoje, contou o que aconteceu. Estou aqui para ajudar." Ele fez um gesto para que entrassem no carro. "Vamos conversar num lugar mais tranquilo." Eles foram até a igreja, que a essa hora estava vazia e silenciosa. Apenas as velas votivas queimando em frente à imagem de Nossa Senhora. Iluminando o espaço com uma luz dourada e tremulante, sentaram nos bancos da frente. Miguel ainda dormia nos braços da avó. Padre Osvaldo se sentou de frente para elas. "Eu conversei com alguns contatos meus na Secretaria de Segurança. Tenho amigos lá de quando fazia trabalho voluntário nas prisões. Consegui algumas informações sobre os homens que atacaram vocês." Ele tirou um papel do bolso. "Um deles tem ficha. Assalto, agressão, já rodou 2 vezes. O outro é ficha limpa, mais conhecido na área como problemático." Mariana sentiu um frio na barriga. "E por que o senhor está nos contando isso?" Padre Osvaldo suspirou. "Porque amanhã é o campeonato de vocês. Sei o quanto isso é importante. Dona Lourdes me contou tudo. E sei também que vocês não vão conseguir lutar direito se estiverem com medo. Então estou aqui para propor algo." Ele se inclinou para a frente. "Eu vou ficar hospedando Dona Lourdes e Miguel na casa paroquial por alguns dias. Já está tudo arranjado. E vou pedir para 2 amigos meus, ex-policiais que agora trabalham com segurança privada, ficarem de olho em vocês e no seu barraco. Não vão cobrar nada. Estão fazendo como favor pessoal." Júlia não conseguiu segurar as lágrimas. "Padre, por quê? E por que está fazendo isso pela gente?" Ele sorriu, aquele sorriso genuíno que ilumina o rosto inteiro. "Porque vocês merecem ter a chance de lutar sem medo. Porque vi vocês crescerem aqui, sei o quanto se esforçam. E porque acredito que Deus coloca pessoas no nosso caminho para ajudar nos momentos certos. E esse é o momento certo." Mariana não era muito religiosa. Raramente ia à missa, mas naquele instante sentiu uma gratidão tão profunda que doeu no peito. "Obrigada. Padre, a gente não sabe como agradecer." Ele balançou a cabeça. "Vocês agradecem subindo naquele octógono amanhã e mostrando do que são capazes. Mostrem para todo mundo que meninas do morro não desistem, não importa o que tentem fazer com elas." E foi isso que Mariana prometeu fazer, quando voltaram para casa naquela noite. Havia realmente 2 homens discretos vigiando a rua, um em cada ponta. Padre Osvaldo tinha cumprido a palavra. Pela primeira vez em dias, as irmãs dormiram de verdade, um sono pesado e necessário, e quando acordaram na manhã de sexta-feira, o dia do campeonato, o medo tinha sido substituído por algo mais forte, determinação de ferro e fogo no sangue. O ginásio do clube municipal estava lotado quando Mariana e Júlia chegaram às 2 da tarde de sábado. O ar pesado com o cheiro de suor e expectativa, arquibancadas repletas de famílias, treinadores, lutadores e curiosos. A energia vibrava nas paredes como eletricidade estática. Professor Beto já estava lá.
organizando os últimos detalhes da inscrição, verificando o peso das meninas. Os documentos, tudo precisava estar perfeito. Júlia seria a terceira luta do dia, na categoria júnior feminino até 52 quilos. Mariana lutaria mais tarde, na categoria adulto até 61 quilos. Ambas tinham oponentes fortes. Meninas que treinavam em academias grandes, com estrutura e patrocínio. Mas professor Beto sempre dizia que coração valia mais que equipamento caro. E as duas tinham coração de sobra, nos vestiários, enquanto Júlia se aquecia, fazendo polichinelos e shadowboxing. Na frente do espelho manchado, Mariana enfaixava as próprias mãos com precisão cirúrgica. Cada volta do tecido tinha que estar justa, mas não apertada demais. Tinha que proteger os ossos sem cortar a circulação. Era um ritual meditativo, um momento de conexão consigo mesma antes da guerra. Mari, você acha que eles vão aparecer aqui? Perguntou Júlia de repente, parando no meio de um golpe imaginário. Mariana não precisou perguntar quem eram eles. Não sei. Ju, mas se aparecerem, tem segurança aqui? Tem gente do nosso lado. A gente só precisa focar na luta. No que viemos fazer, deixa o resto para depois. Era mais fácil falar do que fazer. Mariana sabia. Mas era o que tinham, foco ou medo. E medo não ganhava luta. Às 3 horas começaram as primeiras lutas. O som das luvas batendo na carne ecoava pelo ginásio misturado com gritos de incentivo e orientações dos treinadores. Mariana assistia tudo da lateral do octógono, analisando estilos, vendo padrões. Quando chegou a vez de Júlia, às 4h15, a menina estava tão tensa que os ombros pareciam pedra. Professor Beto colocou as mãos no rosto dela, forçando-a a olhar nos olhos dele. Respira. Campeã. Você treinou para isso. Seu corpo sabe o que fazer. Deixa a mente em paz e luta. Júlia assentiu. Colocou o protetor bucal e subiu no octógono. A oponente era uma menina loira de academia da Zona Sul, braços definidos, olhar confiante. Havia uma diferença clara de estrutura física. A outra menina era mais alimentada, mais forte. Mas Júlia tinha velocidade. Quando a luta começou, foi um choque de estilos. A loira avançava com força, tentando dominar pela pressão. Júlia recuava, desviava, contra-atacava com precisão. 1, 2, 3 minutos do primeiro round passaram rápido. Júlia voltou para o corner suando. Respirando forte, o professor Beto deu água. Limpou o rosto dela com a toalha fria. Você está ganhando nos pontos, mas precisa finalizar. No próximo round você busca a queda. Leva para o chão e finaliza. Seus joelhos são melhores que os dela. Confia. Júlia assentiu, voltou para o centro. O segundo round foi diferente. Ela mudou de estratégia. Fingiu um soco alto. A loira levantou a guarda e Júlia entrou por baixo. Pegou a perna, derrubou. A queda foi perfeita, técnica de livro, e no chão Júlia era ainda melhor. Transitou para as costas da oponente em 3 movimentos. Aplicou um mata-leão que apertou devagar, mas firme. A loira tentou resistir, tentou respirar, mas o braço de Júlia estava posicionado perfeitamente, cortando o fluxo de sangue para o cérebro. Não o ar. Era uma finalização técnica, limpa. 10 segundos depois, a loira bateu 3 vezes no tatame, sinal de desistência. A luta acabou. Júlia tinha vencido por finalização no segundo round. O ginásio explodiu em gritos. Professor Beto pulou no octógono e abraçou a menina que chorava de emoção e alívio. Mariana estava gritando tanto da arquibancada que a garganta doeu. Mas não importava. Júlia tinha feito, tinha mostrado que pertencia ali, que merecia estar ali. Quando desceram do octógono, uma mulher de terno se aproximou. Tinha uma prancheta na mão e um crachá pendurado no pescoço, identificando-a como olheira da Federação Estadual de MMA. Olá, você é Júlia Santos, certo? Que ótima luta. Realmente impressionante. Gostaria de conversar com você e seu treinador sobre algumas oportunidades. Professor Beto quase não conseguiu esconder o sorriso. Oportunidades significavam patrocínio, significavam equipamento, significavam um futuro. Eles marcaram uma conversa para a semana seguinte, mas agora não era hora de comemorar ainda. Faltava a luta de Mariana. Às 7 da noite, 3 lutas depois, chegou a vez dela. A oponente era conhecida, Carla a Demolidora Mendes. 23 anos, 8 vitórias e 2 derrotas. Especialista em trocação nocauteadora.
Tinha mãos pesadas e um histórico de finalizações violentas no primeiro round. Mas Mariana não tinha medo, tinha respeito, que era diferente. Quando subiram no octógono, Carla a encarou com um sorriso de canto, tentando intimidar. Mas Mariana devolveu o olhar sem piscar, sem recuar. O árbitro explicou as regras, mandou cumprimentarem. As duas bateram as luvas e voltaram para os cantos. O sino tocou, a luta começou. Carla veio como trator, avançando com combinações pesadas. Jab direto, gancho direto de novo. Mariana bloqueava, desviava, dançava para os lados. Não tentava trocar golpe por golpe, porque sabia que perderia no quesito poder. Sua estratégia era outra: cansar a oponente, frustrar, contra-atacar nos momentos certos. 1 minuto de luta, 2. Carla começava a respirar mais pesado. Forçando demais nos golpes, Mariana viu a abertura. Quando Carla jogou um direto muito aberto, ela desviou para dentro e acertou uma sequência rápida no fígado. 3 socos curtos que tiraram o ar da oponente. Carla recuou tentando recuperar, mas Mariana não deu espaço. Pressionou, chutou a perna de base, desequilibrou, tentou a queda, mas Carla era forte, segurou, os 2 corpos lutando pela posição, suor se misturando, músculos tremendo de esforço. O árbitro separou quando foram para as cordas. "Lutem!" gritou. Elas voltaram para o centro, restavam 30 segundos do primeiro round. Carla tentou um último ataque desesperado. Um overhand direto com tudo. Mas Mariana leu o movimento, abaixou, o soco passou raspando o cabelo dela, e no contra-ataque, ela acertou um uppercut que pegou o queixo de Carla em cheio, a cabeça da oponente jogou para trás. Os olhos perderam o foco por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Mariana aproveitou. Avançou com uma combinação 1, 2, 3, direto, gancho, direto de novo. Carla caiu, o árbitro entrou, interrompeu a luta, nocaute técnico. 1 minuto e 47 segundos do primeiro round. O ginásio delirou. Professor Beto gritava algo que Mariana não conseguia ouvir, por causa do sangue bombando nos ouvidos. Júlia pulava na arquibancada, abraçada com Dona Lourdes, que tinha vindo assistir, deixando Miguel com uma vizinha de confiança. Mariana tinha vencido. As duas tinham vencido. Era um milagre. Era justiça, era tudo pelo que tinham lutado. Quando Mariana desceu do octógono, pernas ainda tremendo de adrenalina, rosto suado e marcado de alguns golpes que tinha levado, viu algo que fez o estômago gelar na saída do ginásio. Encostados na parede estavam eles. O magro com o nariz claramente quebrado e torto, enfaixado com esparadrapo, o largo com uma tala no joelho. E não estavam sozinhos, tinha mais 3 homens com eles, todos olhando fixo na direção dela. Um deles, mais velho, cabelos brancos, mas corpo de quem ainda estava na ativa, fez um gesto com a mão. O gesto universal de "te peguei", de "você é minha". Mariana sentiu o coração disparar de novo, mas agora não era adrenalina de luta. Era medo puro. Eles tinham vindo, e não para assistir. Vieram para terminar o que começaram. Professor Beto percebeu a mudança no rosto dela. Seguiu o olhar e viu os homens. "Fica calma. Tem segurança aqui. Eles não vão fazer nada com tanta gente. Vamos esperar todo mundo sair. Depois a gente sai junto, em grupo." Mas Mariana sabia que não ia funcionar. Sabia que se não resolvessem aquilo ali, naquele dia, ia continuar, ia piorar, ia perseguir não só ela, mas Júlia. Professor Beto, Dona Lourdes, Miguel, todo mundo que ela amava ia virar alvo. "Professor, eu preciso resolver isso", disse ela, a voz firme mas baixa. "Agora, hoje ou isso nunca acaba." Professor Beto ia protestar, mas viu algo nos olhos dela que o fez parar. Determinação absoluta. "Então a gente resolve junto", disse ele. E chamou 3 outros alunos da academia que estavam ali. Homens grandes, treinados, leais, armaram um grupo de 7 pessoas. Mariana, Júlia, professor Beto e os 4 alunos. Quando saíram do ginásio já eram quase 9 da noite. A rua estava escura, iluminada apenas pelos postes fracos da avenida. Os 5 homens estavam lá esperando. O mais velho deu um passo à frente. "Você me quebrou o nariz, sua vagabunda. E ainda por cima fez meu sobrinho ficar mancando. Acha que isso ia ficar barato?" Ele cuspiu no chão. "Hoje vocês vão aprender respeito." Professor Beto deu um passo à frente, colocando-se entre os homens e as meninas. "O problema é comigo agora. Quer bater em alguém, bate em mim.
Mas deixa as meninas em paz. O homem riu, uma risada seca e cruel. Velho, você não manda mais nada aqui. O tempo passou. Agora é outra geração e essa geração não tem respeito por nada. Ele fez um gesto e os outros 4 avançaram. A briga foi inevitável, rápida, brutal. Os alunos de professor Beto seguraram 3 deles, mas o magro e o largo foram direto para as irmãs. Mariana ainda estava cansada da luta, mas o corpo reagiu no instinto. Bloqueou um soco, devolveu outro. Júlia aparou um chute e contra-atacou com uma joelhada. Estava funcionando até que o mais velho entrou. E ele não lutava limpo. Sacou uma navalha pequena do bolso. A lâmina brilhou sob a luz do poste. As pessoas ao redor gritaram. Alguém deve ter chamado a polícia, porque sirenes começaram a soar na distância, mas o homem não se importou. Avançou em Mariana com a navalha estendida. Ela recuou, mas não tinha para onde ir. Estava encurralada contra um carro estacionado. A lâmina desceu em direção ao rosto dela. E naquele momento, numa fração de segundo que pareceu durar uma eternidade, uma mão pequena apareceu segurando o braço do homem. Era Júlia, que tinha deixado o oponente dela e pulado para proteger a irmã. O homem tentou se soltar, mas Júlia segurava com força, usando técnica, torcendo o pulso dele até a navalha cair. E então Mariana, livre da ameaça imediata, acertou um chute giratório que pegou o homem na lateral da cabeça. Ele caiu desacordado. A polícia chegou segundos depois, sirenes berrando, luzes girando, separaram todo mundo. Algemas foram colocadas, depoimentos foram tomados, testemunhas confirmaram que o ataque tinha partido dos 5 homens. A navalha foi recolhida como prova. Quando finalmente liberaram as irmãs, já passava da meia-noite, professor Beto levou as 2 de volta para casa no carro dele. Ninguém falou muito durante o trajeto. O que havia para falar? Tinham vencido as lutas no octógono. Tinham vencido a luta na rua. Mas o custo tinha sido alto. Quando chegaram ao morro e se despediram do professor, Mariana e Júlia subiram devagar para o barraco. O corpo doía. A alma doía mais ainda. Mas quando abriram a porta, encontraram Dona Lourdes e Miguel esperando. A velha senhora tinha preparado um bolo simples de fubá e colocado 2 velas em cima. Precisamos comemorar as campeãs, disse ela sorrindo, os olhos úmidos. Miguel bateu palmas animado e cantou parabéns desafinado e alto. E ali, naquele momento pequeno e perfeito, cercada pelas únicas pessoas que importavam, Mariana finalmente deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de dor ou medo, eram de gratidão, de amor, de família. 3 meses se passaram desde a noite do campeonato e muita coisa tinha mudado no Morro da Providência. A construção abandonada onde tudo começou tinha sido demolida pela prefeitura depois que o padre Osvaldo fez pressão junto com a associação de moradores. No lugar tinha surgido uma pequena praça com bancos de concreto e 3 árvores jovens plantadas por voluntários. Ainda eram mudas frágeis, mas já davam sombra suficiente para as crianças brincarem embaixo. E quem mais brincava ali era Miguel, que agora aos 6 anos e meio tinha virado mascote não oficial da academia do professor Beto. O menino ia todo sábado de manhã assistir os treinos, ficava sentado no canto do tatame, com os olhos arregalados vendo os lutadores, imitando os movimentos com os bracinhos finos. Professor Beto tinha até dado um kimono pequeno para ele, branco e engomado. Miguel usava com orgulho mesmo sendo grande demais, e as mangas passarem das mãos. Mariana sorria toda vez que via o menino tentando fazer uma rasteira imaginária em oponente invisível. Júlia tinha assinado contrato com a Federação Estadual. Patrocínio pequeno, mas suficiente para cobrir equipamentos, viagens para campeonatos e uma ajuda de custo mensal. Ela tinha vencido mais 2 lutas desde o campeonato, ambas por finalização. O nome dela começava a circular nos círculos de MMA como promessa. A menina do morro que finaliza todo mundo, diziam. E era verdade. Mas mais importante que as vitórias era o que Júlia tinha se tornado. Ela não era mais aquela adolescente insegura que precisava de confirmação constante. Agora caminhava com a cabeça erguida, os ombros para trás, olhar firme. Tinha encontrado não apenas força física, mas força interior. A convicção de que podia enfrentar qualquer coisa e sair do outro lado. Mariana tinha decidido parar de competir depois daquela última luta, não por medo ou por desistência,
mas porque percebeu que seu papel era outro. Ela tinha começado a dar aulas na academia 3 vezes por semana. Turma especial para mulheres do morro. Muitas delas mães trabalhadoras, mulheres que nunca tinham pisado num tatame, mas que queriam aprender a se defender. Queriam sentir que tinham controle sobre o próprio corpo, sobre a própria segurança. A turma tinha começado com 5 alunas. Agora eram 23. De 15 a 60 anos, Dona Conceição. A vizinha do segundo andar era uma delas. Aos 62 anos tinha começado a treinar e dizia que nunca tinha se sentido tão forte. Eu criei 3 filhos sozinha. Trabalhei 30 anos como faxineira. Mas só agora eu sei que sou forte de verdade. Disse ela um dia depois do treino, suando, sorrindo, e Mariana sentiu o peito inchar de orgulho. Aquilo era legado. Aquilo era transformação de verdade. Os 5 homens que as atacaram tinham sido processados. 3 deles pegaram pena por porte ilegal de arma branca e agressão. 2 conseguiram acordo e prestação de serviços comunitários. O mais velho, o do cabelo branco, tinha tentado intimidar testemunhas, mas Padre Osvaldo e Professor Beto tinham feito barulho suficiente para que a justiça finalmente funcionasse. Não foi perfeito, nunca é, mas foi algo. Foi mais do que geralmente acontecia em casos assim, e principalmente, eles não voltaram, sumiram do morro. Alguns diziam que tinham se mudado para outra região. Outros que tinham medo de retaliação porque agora as irmãs tinham proteção não só de pessoas, mas de reputação. Mexer com elas era mexer com a comunidade inteira. E comunidade unida é força que ninguém vence. Numa quarta-feira de junho, 3 meses e 2 semanas depois daquela noite fatídica, a academia do Professor Beto organizou um evento especial. Não era campeonato. Era demonstração e aula aberta para a comunidade. Convidaram escolas, famílias. Qualquer pessoa que quisesse conhecer o esporte, entender que luta não era violência, era disciplina, era respeito, era superação. O galpão estava decorado com bandeiras do Brasil e faixas feitas à mão pelas crianças da escola municipal. Lute pelos seus sonhos. Dizia uma, mulheres fortes, comunidade forte. Dizia outra, tinha música, tinha comida, tinha gente de todo o morro e até de fora. A reportagem de um jornal local mandou um fotógrafo e uma repórter que entrevistou Mariana e Júlia. Perguntaram sobre a história das duas, sobre os desafios, sobre os sonhos. Júlia falou sobre querer ser campeã brasileira um dia, talvez até competir internacionalmente. Mariana falou sobre querer abrir uma academia própria no futuro. Um lugar onde meninas como elas pudessem treinar de graça, onde pudessem aprender que força não é só física, é mental, é emocional. É acreditar que você merece ocupar espaço no mundo. Quando a reportagem foi publicada no domingo seguinte, ocupava a página inteira com foto grande das duas no tatame, braços nos ombros uma da outra, sorrindo. O título era Irmãs do Morro, da sobrevivência ao octógono. O texto contava a história sem sensacionalismo, com respeito. Mostrava a realidade dura, mas também a esperança, a transformação. Padre Osvaldo comprou 10 cópias do jornal e distribuiu pela igreja. Dona Lourdes emoldurou uma e pendurou na sala ao lado da foto de formatura do filho dela, que tinha morrido anos atrás num acidente de trabalho. Miguel recortou a foto das tias e levou para mostrar na escola, dizendo para todo mundo que, quando crescesse, ia ser lutador igual a elas. Mas o momento mais importante daqueles 3 meses não foi nenhuma vitória, nenhuma reportagem, nenhum contrato. Foi numa tarde de quinta-feira, dia comum, sem nada de especial marcado na agenda. Mariana estava dando aula para a turma de mulheres, quando uma menina nova apareceu na porta. Devia ter uns 17 anos, magra demais, olhos fundos, hematoma amarelado no braço, o tipo de marca que a gente reconhece. Ela ficou parada na entrada sem saber se entrava ou não. Mariana parou o treino e foi até ela. "Oi, você quer treinar com a gente?" perguntou com voz suave. A menina olhou para o chão. "Eu não sei, Eu ouvi falar que aqui ensina as meninas a se defender, é verdade?" A voz era baixa, envergonhada. Mariana sentiu uma pontada no coração. Reconheceu naquela menina algo que já tinha visto no espelho. É verdade, sim. A gente ensina a defesa pessoal, ensina a ser forte, ensina que ninguém tem direito de encostar em você se você não quiser. Amados menina levantou os olhos, estavam úmidos. "Meu namorado, ele...
Não terminou a frase, mas não precisava. Mariana entendeu perfeitamente. Colocou a mão no ombro dela com delicadeza. Você não precisa falar agora se não quiser. Mas se quiser treinar, você é bem-vinda. A primeira semana é grátis. Depois a gente vê o que você pode pagar. Se não puder pagar nada, sem problema. Você treina do mesmo jeito. A menina começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto magro. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Mariana a abraçou e ali, naquele galpão com cheiro de suor e borracha, naquele momento simples e profundo, Mariana entendeu que tinha encontrado seu propósito. Não era ganhar cinturões, não era fama. Era isso. Era ser ponte para outras mulheres atravessarem do medo para a força, da vulnerabilidade para a proteção, da vítima para a guerreira. A menina se chamava Beatriz. Começou a treinar naquela mesma tarde. Nas semanas seguintes, ela nunca faltou. Foi ganhando peso, ganhando músculo, ganhando confiança. 2 meses depois, terminou o relacionamento abusivo, se mudou para a casa da tia. Começou o curso técnico de enfermagem. Virou uma das melhores alunas da turma. E sempre que alguém perguntava o que tinha mudado nela, ela respondia: eu aprendi que sou forte. Aprendi que mereço respeito. Aprendi com as irmãs do morro. E assim o legado se espalhava. Não como fogo que destrói, mas como semente que germina. Cada mulher que passava pela academia levava algo consigo. Autoconfiança, técnica, coragem, e plantava isso em outro lugar. Na filha, na amiga, na vizinha, criando uma rede invisível, mas real de proteção mútua, de força coletiva, num sábado de agosto, 7 meses depois daquela noite que mudou tudo, a academia do professor Beto sediou o primeiro campeonato interno feminino. 24 lutadoras, todas do morro ou de comunidades vizinhas, divididas em categorias de peso e idade. Não tinha prêmio em dinheiro, apenas medalhas simples compradas numa loja de esportes e certificados impressos em casa, mas para aquelas mulheres valia mais que ouro. Era reconhecimento, era pertencimento, era prova de que elas podiam. Júlia estava lá como assistente de arbitragem, Mariana como organizadora e técnica, professor Beto como árbitro central. Padre Osvaldo fez a abertura com uma bênção curta, mas emocionada. Que este esporte ensine respeito, disciplina e amor próprio. Que cada uma de vocês encontre aqui não apenas força para lutar, mas força para viver com dignidade. Dona Lourdes estava na arquibancada improvisada com Miguel no colo. O menino agora com 7 anos recém-completados, batendo palmas para cada luta, gritando incentivos que fazia todo mundo rir. Vai, tia! Vai, campeã! Isso aí. Quando a última luta terminou e todas as medalhas foram distribuídas, quando a comemoração começou a se dissolver e as pessoas começaram a ir embora, Mariana e Júlia ficaram sentadas no tatame, apenas as duas em silêncio, olhando ao redor. O galpão estava bagunçado. Tinha garrafas de água vazias espalhadas, toalhas esquecidas, faixas ainda penduradas nas paredes, mas para elas era o lugar mais bonito do mundo. A gente conseguiu, né, Mari? Disse Júlia, a voz baixa, mas cheia de emoção. Conseguiu o quê? E perguntou Mariana, mesmo sabendo a resposta. Tudo. A gente conseguiu sair daquela noite. Conseguiu transformar aquela raiva, aquele medo, em algo bom. A gente não deixou que aqueles homens definissem quem a gente é. A gente escolheu quem a gente queria ser. Mariana passou o braço pelos ombros da irmã e puxou ela para perto. A gente sempre foi forte, Ju. Aquela noite só mostrou o que já estava aqui dentro. Mas você tem razão. A gente transformou dor em propósito. E isso ninguém tira da gente. Elas ficaram ali até o professor Beto aparecer para trancar o galpão. Ele olhou para as duas e sorriu. Aquele sorriso de pai orgulhoso. Vocês sabem que mudaram muita coisa por aqui, né? Tem menina que agora anda de cabeça erguida porque viu vocês lutarem. Tem mãe que não aceita mais desaforo porque aprendeu a se defender. Isso é legado de verdade. Isso fica. E era verdade, o legado estava ali. Não em troféus ou reportagens, mas nas vidas transformadas, nas histórias reescritas, nas correntes quebradas. Quando saíram do galpão naquela noite, caminhando pelas mesmas ruas que antes traziam medo, Mariana e Júlia não olhavam para as sombras procurando perigo. Olhavam para as luzes das janelas, para as pessoas nas portas, para a vida pulsando ao redor.
E sabiam que tinham conquistado mais que vitórias, tinham conquistado paz, tinham conquistado comunidade, tinham conquistado futuro. Miguel corria na frente delas fazendo barulho de nocaute. Papá nocauteou! E ria daquela risada infantil que é pura alegria. Dona Lourdes vinha logo atrás conversando com Padre Osvaldo sobre organizar aulas de defesa pessoal, também na igreja para as senhoras do grupo da terceira idade. Professor Beto fechava o galpão assobiando uma música antiga, e ali, naquele momento comum de uma noite comum, estava tudo o que importava. Família escolhida, propósito encontrado, força compartilhada, amor multiplicado. As duas irmãs que 3 meses atrás lutavam apenas para sobreviver, agora lutavam para transformar. E essa era a maior vitória de todas. Não a que vem de derrubar o oponente, mas a que vem de levantar quem está caído. Não a que vem de força bruta, mas a que vem de coragem de ser vulnerável e mesmo assim seguir, de ser ferida e mesmo assim curar, de ter medo e mesmo assim lutar. E quando chegaram em casa naquela noite, antes de dormir, Júlia perguntou: Mari, você tem medo que eles voltem algum dia? E Mariana, sem hesitar, respondeu: não, porque agora a gente não está sozinha. A gente nunca mais vai estar sozinha. Isso é mais forte que qualquer ameaça. E era a verdade mais pura que ela já tinha dito, porque entendeu finalmente que força não é não ter medo. É ter medo e escolher amor mesmo assim. É ser atacada e escolher não se tornar atacante. É sofrer e escolher não fazer outros sofrerem. É vencer não pela violência, mas pela transformação. E essa lição, aprendida com sangue e suor naquelas ruas do Morro da Providência, era o que elas levariam para sempre e passariam adiante para cada menina que cruzasse a porta daquela academia, procurando não apenas aprender a lutar, mas aprender a viver sem medo, com dignidade, com força que vem de dentro e se multiplica quando compartilhada. Essa era a história das irmãs do Morro, Mariana e Júlia, que transformaram uma noite de terror no começo de uma revolução silenciosa, mas poderosa. Uma revolução de mulheres que se recusam a ser vítimas, que escolhem ser guerreiras, não de guerra, mas de paz, não de ódio, mas de amor, não de destruição, mas de construção de um mundo onde nenhuma menina precise ter medo de voltar para casa à noite, onde nenhuma mulher precise abaixar a cabeça, onde força seja sinônimo de proteção e não de opressão. E esse mundo elas estavam construindo, um treino de cada vez, uma aluna de cada vez, uma vida transformada de cada vez. E isso era legado que atravessa gerações. Isso era vitória que nenhum nocaute, nenhum cinturão, nenhuma medalha jamais poderia superar. Porque era a vitória da humanidade sobre a brutalidade, do amor sobre o ódio, da luz sobre a escuridão. E quando a história das irmãs do Morro da Providência fosse contada anos depois, não seria lembrada pela violência que sofreram, mas pela transformação que causaram, pelo exemplo que deram, pela coragem de não apenas sobreviver, mas de fazer com que a sobrevivência valesse a pena, de fazer com que a dor tivesse propósito, de fazer com que cada lágrima derramada regasse semente de futuro melhor. E esse futuro elas podiam ver nos olhos de cada menina que entrava naquela academia, no sorriso de Miguel imitando golpes, na confiança de Dona Lourdes caminhando sozinha à noite sem medo, na determinação de Beatriz reconstruindo a própria vida, em cada pequena vitória que juntas formavam revolução. E assim, naquela noite tranquila de agosto, 7 meses depois que tudo começou, as irmãs dormiram em paz. Não porque os perigos do mundo tinham sumido, mas porque sabiam que tinham dentro de si e ao redor de si força suficiente para enfrentar o que viesse. Juntas, sempre juntas, porque aprenderam que família não é só quem divide sangue, é quem divide luta, quem divide vitória, quem divide vida, e essa família agora era grande, era forte, era indestrutível, era legado que ficaria para sempre gravado, não em pedra, mas em corações transformados, em vidas salvas, em futuros construídos, e isso era o verdadeiro significado de vitória. Fim da história. E se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal, porque essa história é de todas nós que já tivemos medo, mas escolhemos coragem, que já fomos derrubadas, mas escolhemos levantar, que já sangramos, mas escolhemos curar. Comenta aí de que cidade você é e qual parte dessa história mais tocou seu coração, porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser compartilhadas,
precisam ser vividas, e você que leu até o fim sabe que às vezes a maior luta não é no octógono, é na vida. E a maior vitória não é derrotar o oponente, é transformar dor em propósito e medo em amor.